Bom, pessoal, na aula de hoje vamos entrar numa passagem crucial do nosso conteúdo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai fechar o ciclo da Era das Revoluções do século XVIII. Nós fizemos uma longa trajetória com vocês, mostrando-lhes como essas revoluções do século XVIII eclodiram. No primeiro momento, falamos de todas as revoluções e como elas contribuíram uma com a outra. A importância que essas revoluções tiveram, influenciando uma a outra. Depois, seguimos uma linha cronológica que, pela nossa experiência, facilita o entendimento de vocês sobre a Era das Revoluções. Narramos a Revolução Intelectual e o Iluminismo, mostrando-lhes o que é o Iluminismo e as principais correntes de pensamento do Iluminismo e como essas correntes se manifestaram durante o século XVIII. Na sequência, falamos sobre a Revolução Industrial, que foi a grande revolução econômica e social da Era das Revoluções. E quando nós estudamos a Revolução Industrial, nós não recortamos o estudo da Revolução Industrial. Fizemos um estudo temático e transversal da Revolução Industrial, começando nossa narrativa da Revolução da gênese do processo, começamos a nossa narrativa da gênese do processo, do surgimento do artesanato, falamos do surgimento da maquinofatura, portanto da Revolução Industrial, e viemos com a narrativa da Revolução Industrial até os dias de hoje. Em terceiro lugar, abordamos a Revolução Americana, mais conhecida como Independência dos Estados Unidos, uma revolução que tem uma importância muito grande para a história da humanidade, porque os Estados Unidos estiveram na vanguarda do processo revolucionário. A independência dos Estados Unidos tornou a colônia americana a primeira no mundo a romper com o pacto colonial, a se livrar das amarras que o pacto colonial impunha às colônias. Em particular, no caso do Brasil, a independência dos Estados Unidos influenciou sobremaneira os movimentos da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. E agora, a partir de agora, a Revolução Francesa foi uma revolução política de uma importância gigante, porque a Revolução Francesa eclodiu no grande epicentro do absolutismo monárquico mundial, a França. A Revolução explodiu na França, e a França é a referência do absolutismo por conta do rei Sol, Luís XIV, da famosa frase "o Estado sou eu". De modo que quando a Revolução explodiu na França, ela rapidamente alastrou-se para outras nações absolutistas da Europa, até por conta do interesse da burguesia e do capitalismo no momento de ascensão, de destruir o modelo feudal, as relações feudais de produção que ainda eram vigentes no continente europeu. E a Revolução Francesa também é importante porque ela foi uma revolução jurídica. Ao longo da Revolução, tivemos 3 constituições, a Constituição do ano 1, do 2, do 3. Cada fase da Revolução teve a sua Constituição. Isso sem falar que é consequência da Revolução Francesa a elaboração
da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, documento esse que serviria como influência para que mais à frente, para que mais tarde a ONU elaborasse a Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Então, há um conjunto de elementos históricos que enaltecem a Revolução Francesa. Por isso, nós temos que estudá-la calmamente, cuidadosamente. Para nós entendermos como a Revolução Francesa eclodiu, nós precisamos antes fazermos um histórico da França pré-revolucionária. Como estava a França? Qual era a situação da França às vésperas da maior revolução da sua história? Então, gente, para nós entendermos a Revolução Francesa, temos que entender o panorama geral da França pré-revolucionária. Então, gente, para nós entendermos a Revolução Francesa, temos que compreender qual era a situação da França às vésperas da Revolução. É claro que é impossível falarmos de toda a situação que a França vivenciava às vésperas da Revolução. Por essa razão, falaremos apenas do cenário político, do cenário econômico e do cenário social que a França vivia às vésperas da Revolução de 1789. O político, o econômico e o social são os elementos mais substanciais para que compreendamos a Revolução de 1789. Vamos lá. Às vésperas da Revolução de 1789, a França, politicamente, para nós, não apresenta nenhuma novidade. A França era uma monarquia absolutista de direito divino. Lembre-se, a monarquia legitimada pelas teorias de Jean Bodin e Jacques Bisset, teorias que defendiam que o poder do rei advinha de atributos ligados à divindade. Então, a França era uma monarquia absolutista de direito divino e, às vésperas da Revolução, o rei da França era Luís XVI, o neto do Rei Sol, de Luís XIV. Então, não tem muito o que a gente detalhar, não tem como a gente perder tanto tempo falando dos aspectos políticos da França pré-revolucionária. Até porque, não é, isso a gente já viu exaustivamente na aula de absolutismo monárquico. Então, a França era não só uma monarquia absoluta, como a gente colocou aqui em destaque, a França não só era uma monarquia absoluta, como a França era a referência em termos de absolutismo, tudo por conta do rei Luís XIV, que foi dos monarcas da Europa. Então, gente, a França era a grande referência em termos de absolutismo por conta dessa figura, Luís XIV, conhecido como Rei Sol, o rei que melhor absorveu a essência do poder absoluto. Então, politicamente, a estrutura da França é essa que está aqui na frente de vocês no slide. Então, não há muito o que se inovar em termos de organização política. Tá? Bom, se nós temos um Estado absoluto, sabemos que o Estado absoluto ele é considerado como um Estado feudal de novo tipo. O Estado absoluto ele é considerado
como um Estado feudal de novo tipo. E se o Estado é feudal, a sociedade típica do absolutismo é uma sociedade estamental. A sociedade típica do absolutismo é a sociedade estamental. Lembre-se, sociedade estamental, ou, se você preferir, é possível que você encontre, ao invés de termo sociedade estamental, o termo sociedade de ordens. Ela era a sociedade do antigo regime, ela era considerada uma sociedade estamental ou uma sociedade de ordens. Por quê? Porque era uma sociedade que obedecia à ordem natural das coisas. Ou, se você preferir, o estado natural das coisas. A ordem natural de coisas, ou o estado natural de coisas, era uma ordem definida por Deus. É bom a gente lembrar que, embora a igreja esteja em decadência, a manutenção da mentalidade teocêntrica religiosa ainda é muito forte. Portanto, a sociedade ela é a mesma sociedade do sistema feudal com pequenas modificações. Então, nós temos aqui uma sociedade de ordens ou uma sociedade estamental. Relembrando que na sociedade estamental não existe mobilidade vertical. Essa mobilidade, a possibilidade do cara pular daqui para baixo ou daqui para cima, não existe. Não existe a possibilidade do cara descer. Quem nasce no primeiro estado morre no primeiro estado, na primeira ordem. Quem nasce no segundo estado morre no segundo estado, na segunda ordem, e assim sucessivamente. É uma sociedade onde não existe mobilidade. Essa mobilidade aqui é chamada de mobilidade vertical. Existia apenas mobilidade horizontal, que era o nobre que entrava para a igreja quando comprava o cargo religioso, que nós sabemos que a compra de cargos religiosos denomina-se simonia. Então, era uma sociedade estática. Em linhas gerais, nós vamos ter a mesma estrutura social do feudalismo, com pequenas modificações. Em linhas gerais, nós vamos ter a mesma estrutura social do feudalismo, com pequenas modificações. Às vésperas da Revolução de 1789, o censo da época aponta para uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Querem entender a Revolução Francesa? Temos que entender a questão social. Porque o cerne da Revolução está aqui. As questões sociais concentravam os problemas terríveis que acabaram desembocando, culminando na Revolução Francesa. Nós tínhamos um contingente de 25 milhões, que todos nós temos que levar em consideração, que é um contingente populacional gigante. Ainda mais, pessoal, que nós estamos aqui no século XVIII. Não é? Então, 25 milhões
é um número considerável nos dias de hoje, imagine no século XIX. Esses 25 milhões de cidadãos estavam distribuídos da seguinte maneira. Acima de tudo e de todos encontrava-se a figura do rei. Lembre-se, no absolutismo monárquico havia uma gigantesca concentração de poderes nas mãos do rei. A concentração de poder nas mãos do rei era tão grande que o rei era confundido com o próprio poder, de modo que rei e Estado, no antigo regime, funcionavam como se fossem uma coisa só. Rei é sinônimo de Estado. Daí a dica que nós demos na aula de absolutismo, e boa parte do que nós estamos fazendo aqui é revisando a aula de absolutismo. Daí, quando você encontrar uma questão, em qualquer que seja a prova, que fale de rei na era do absolutismo, você pode e deve associar ao Estado. Observe que o rei, apesar de ser um nobre, ele está acima de todos na pirâmide, porque ele é o epicentro do poder. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno do rei. Por essa razão, o rei encontrava-se no epicentro da pirâmide. Abaixo do rei, nós tínhamos a primeira ordem ou primeiro estado de estado ou ordem natural das coisas. É bom a gente lembrar que até o século XVIII, a ordem natural das coisas ou o estado natural das coisas era definido por Deus. Então existia um elemento teocêntrico que regia, que regulamentava a sociedade do antigo regime. A ordem natural das coisas só passa a ser o estado de liberdade com o advento do iluminismo. Então, no topo da pirâmide estava a primeira ordem ou o primeiro estado, que a gente colocou aqui igreja. Se você encontrar igreja, é sinônimo de igreja católica, mas o melhor seríamos colocarmos o termo religião. Por quê? Bom, a primeira ordem era uma ordem dominante, era uma ordem privilegiada, era uma ordem isenta de impostos. Na primeira ordem não se pagava impostos. E, na verdade, a primeira ordem era a ordem dominante, privilegiada por dois fatores. Primeiro, a religião legitimava o poder real. O rei é rei por vontade de Deus. O rei, ele reúne os atributos divinos para governar. Segundo, a religião, além de legitimar o Estado, o poder do rei, a religião também atuava como instrumento legitimador da sociedade, porque é uma sociedade que segue a ordem ou o estado natural das coisas. E a ordem ou estado natural de coisas é definida por Deus. Quando eu disse que seria melhor colocarmos o termo religião do que igreja, é porque o estado absoluto tanto poderia ser legitimado por uma religião católica, quanto o estado absoluto poderia ser legitimado por uma religião protestante. Lembre-se, nos lugares onde a igreja apoiou
a legitimação do poder nas mãos do rei. No lugar onde a igreja apoiou o rei, ela sobreviveu. Nos lugares onde a igreja recusou-se a legitimar o poder real, ela foi destruída pela reforma protestante. Então, melhor do que dizer que a igreja legitimava o Estado e a sociedade, é melhor dizermos que a religião legitimava o Estado e a sociedade. Agora, ó, como nós estamos falando de França, essa religião é a religião católica. A França, apesar de ter sido um epicentro da reforma, de ter tido mortes, inclusive um episódio trágico que levou à morte de milhares de protestantes, chamado Noite de São Bartolomeu, a França acabou se firmando como um país católico. Abaixo do segundo estado, da segunda ordem, estava, do primeiro estado, desculpe, da primeira ordem, estava o segundo estado ou a segunda ordem. O segundo estado ou a segunda ordem era uma ordem formada por nobres. Lembre-se, só entrava para a igreja quem era o nobre. Então, todo representante da igreja é nobre. Cuidado para não confundir. Isso não é uma mobilidade vertical. Por que não é uma mobilidade vertical? Porque a sociedade é definida pelo nascimento. O nobre nasce nobre, mas o padre não nasce padre. Então, os nobres se subdividem em nobres. Clérigos, os nobres se subdividem em nobres clérigos, tá? E nobres feudais. Os nobres se subdividem em nobres clérigos e nobres feudais. Quando um indivíduo entra para o clero, ele deixa de ser um nobre feudal e vira um nobre clérigo. Mas ele não muda de estamento. Veja, ele continua sendo um nobre. Ele não muda de estamento. Ele apenas deixa de ser nobre feudal e vira nobre clérigo. De modo que, se vocês assim desejarem, podem apagar esta diferença de classe que aqui aparece. Tá? Tanto que o segundo estado era também dominante, era também um estado privilegiado e era também um estado isento de impostos. Tanto o primeiro quanto o segundo estado eram ordem dominante. Tá bom? Aliás, o primeiro estado vem de segundo. Todo clérigo é um nobre, mas nem todo nobre é um clérigo. O primeiro estado era a ordem dominante porque legitimava o rei e a sociedade. E os nobres eram ordem dominante porque os nobres eram ordem dominante por 3 motivos. Primeiro, nascimento. Relembre, nós temos aqui, é bom a gente relembrar, que nós temos aqui uma sociedade estamental. E se nós temos aqui uma sociedade estamental, o elemento que define a posição do indivíduo é o nascimento. O nobre era a ordem dominante porque ele nascia nobre. Segundo fator que transformava o nobre em ordem dominante era o fato dos nobres
serem os detentores da terra. Todas as terras pertenciam à nobreza. Garrido não era o rei que mandava, era o rei que mandava. O nobre perdeu a autoridade política sobre a terra, mas ele não perdeu a propriedade sobre a terra. Por exemplo, você hoje pode ser um dono de terra. Então você é proprietário de terras. Você tem direito a usufruir politicamente dos benefícios da terra, mas você não tem direitos políticos sobre a terra, porque os direitos políticos pertencem ao Estado. Correto? Então, os nobres eram nobres, primeiro, porque nascia nobre. Segundo, o nobre era nobre porque ele tinha o direito sobre a terra. Todas as terras eram dos nobres. E terceiro, os nobres eram ordem dominante porque apenas eles tinham acesso ao cargo político. Não confundir cargo político com cargo público. Por exemplo, um governador, ele tem um cargo político e ao mesmo tempo público. Mas um funcionário público concursado, ele tem um cargo público, mas não é um cargo político. Então, somente os nobres poderiam ocupar os grandes cargos políticos. Mas não é o rei que governa? É, gente, mas o rei não vai governar só. De modo que os nobres eram o pilar político de sustentação do Estado absoluto. O pilar político de sustentação do monarca, o pilar político de sustentação do Estado absoluto era a nobreza. Abaixo da segunda ordem estava a terceira ordem ou o terceiro estado. Eu costumo brincar, quem fazia parte do terceiro estado, o resto. Quem não fosse primeira e segunda ordem era a terceira. Veja que coisa interessante para vocês compreenderem essa questão. Na primeira e na segunda ordem, segundo o dado da época, numa população de 25 milhões de pessoas, às vésperas da Revolução Francesa, a primeira e a segunda ordem tinha um contingente de 100 mil pessoas só. A primeira e a segunda ordem era formada por um contingente de 100 mil. Alguns historiadores colocam 500 mil. Vamos colocar um número maior. Pronto. Primeira e segunda ordem formada por 500 mil pessoas. Então, nós temos 24 milhões e meio de pessoas que estão aqui no terceiro estado. Ou seja, a França. A França toda estava aqui. Fazia parte do terceiro estado o povo. E quando a gente coloca povo, estamos colocando a população da zona urbana, a população da zona rural, porque lembre-se, nesse momento aí, o capitalismo já vinha dando os primeiros passos e o povo era responsável pelo sustento do sistema com o labor, com o trabalho. O trabalho, né, saía daqui. Portanto, quem gerava as riquezas do Estado absolutista era a classe trabalhadora. O trabalho saía daqui, tanto da zona urbana quanto da zona rural.
Você pode, e certamente vai encontrar em algumas provas, o termo sans-culotte para rotular o povo. Tem alguns livros que dizem que sans-culotte era o nome da população da zona urbana. Outros dizem que sans-culotte era o nome da população da zona rural. A gente não vai brigar. Sans-culotte era sinônimo de povo. E olha que interessante. Se o primeiro estado era isento de imposto, se o segundo estado era isento de imposto, todos os impostos eram pagos pelo terceiro estado. 100% dos impostos eram pagos pelo terceiro estado. Dentro do terceiro estado, o povo, além de trabalhar para manter o sistema, ainda arcava com 20% dos impostos que eram pagos ao Estado absoluto. 20% de tudo que o Estado absoluto arrecadava, ele arrecadava cobrando tributo dos sans-culottes. A burguesia, por sua vez, por ser economicamente a classe mais rica, arcava com 80% dos impostos pagos pelo Estado absoluto. Onde podemos deduzir que, do ponto de vista tributário, a burguesia sustentava o antigo regime. Do ponto de vista tributário, a burguesia sustentava o antigo regime. Como a burguesia era responsável pelo pagamento de 80% dos impostos que o Estado absoluto arrecadava, podemos afirmar textualmente que, do ponto de vista tributário, a burguesia sustentava o antigo regime. E aqui nós temos uma contradição das relações de poder, que a gente, aliás, já havia falado para vocês na aula de absolutismo. Repare, o Estado absoluto só foi possível porque a burguesia financiou a ascensão do rei ao poder, promovendo a criação de um Estado absoluto autoritário. Os recursos materiais utilizados pelos monarcas para promover a sua ascensão ao poder advém da burguesia. Então a burguesia coloca o rei no poder. Do ponto de vista tributário, a burguesia mantinha o rei no poder. A burguesia coloca o rei no poder, a burguesia mantinha o rei no poder e ela está na base da pirâmide. Ela não tem nenhum privilégio político, social, econômico até que tem, ainda assim limitado pelo protecionismo do mercantilismo. Foi isso que levou a burguesia no século XVIII a financiar as revoluções que produziriam a destruição do absolutismo monárquico. Como é que pode? Eu, burguês, coloquei o rei no poder. Eu, burguês, sustento o rei no poder. E eu, burguês, não tenho privilégios políticos nem sociais. Entenda, quem tem dinheiro, na pior das hipóteses, quer ter privilégios sociais, e a burguesia não os tinha. Então, além da enorme desigualdade social da França ser uma das causas da Revolução, porque você não pode imaginar uma sociedade com 25 milhões de pessoas e que você tenha 500 mil a 1 milhão, vamos colocar assim, privilegiados. Você tem uma massa de 24 milhões de pessoas que vivem à margem de todo o processo, oprimidas. Você não pode imaginar que uma sociedade
desigual dessa forma consiga sobreviver tanto tempo. Então, além dessa desigualdade social profunda ter sido um dos elementos geradores da Revolução Francesa, a insatisfação da burguesia com a sua condição sociopolítica também contribuiu muito para a eclosão da Revolução Francesa. Não é por acidente que a burguesia liderou o processo revolucionário, embora essa revolução tenha sido popular. Por que a revolução foi popular? Porque a população da França estava reduzida à miséria. Não é? Havia uma condição de pobreza, de miséria ali enraizada. Então, quem vai às ruas derrubar o sistema é o povo, mas quem esteve na vanguarda do processo, liderando a Revolução Francesa, foi a burguesia. Daí a famosa frase do historiador Aquino e da historiadora Denise: a Revolução Francesa foi uma revolução popular, de essência burguesa, de caráter burguês. Ou seja, foi o povo que promoveu a revolução, mas o projeto revolucionário esteve sob os auspícios, sob o controle da burguesia o tempo inteiro. Não tem como, nós compreendermos a Revolução Francesa se nós não compreendermos essas questões sociais envoltas e que foram de visceral importância para o processo revolucionário. Contudo, o estopim da Revolução Francesa foi a crise econômico-financeira. O Estado francês viu-se atolado em dívidas colossais e a crise econômico-financeira acabou sendo, digamos assim, a fagulha que acendeu o pavio, fazendo detonar a Revolução Francesa. Acerca da crise econômico-financeira e da eclosão da Revolução, falaremos na próxima aula. Até a próxima. Um abraço a todos.